Algumas pessoas que estamos vendo, elas não conhecem sobre investimento e sobre riscos, né? Qual é a diferença do risco fixo para o risco variável? Renda fixa significa emprestar dinheiro. Então esse risco ele é muito mais calculado ali. Você pode emprestar dinheiro para o governo, que é o Tesouro Direto. Você pode emprestar dinheiro para os bancos, que é o que a gente chama de crédito bancário. Seriam CDBs, LCIs, LCAs. Ou você pode emprestar dinheiro para empresas, que é o chamado crédito privado. O mais seguro de todos, emprestar para o governo. Porque ele tem uma máquina de imprimir dinheiro, ele imprime e te paga. Isso vai gerar inflação, mas se você pega um título público, né, atrelado à inflação, existe uma compensação nesse sentido também. Emprestar para bancos, você tem a proteção do FGC em até R$1 milhão, em até 250 mil por banco que você emprestou. Então você empresta ali para 4, 5 bancos, você diluiu o teu risco, você ainda está completamente tranquilo. O crédito privado já tem que olhar para garantias. Qual que é a chance desse empresário quebrar? Se ele quebrar, o que ele está me entregando como garantia? É um galpão? É um terreno? Então, o que tem por trás? É uma carteira de recebíveis? Quais são as garantias por trás? Então, é um risco um pouco mais claro. Renda variável significa se tornar sócio. Todos os empresários que estão aqui, na verdade, eles são investidores. Eles estão investindo em renda variável uma vez que eles colocam o dinheiro no próprio negócio. Inclusive tomando um risco adicional porque estão no comando da operação. Tudo depende deles, sabe? E muitas vezes não é uma operação tão profissional quanto empresas mais robustas que hoje já estão listadas na bolsa. Naturalmente por uma questão de recurso, de tempo, de maturidade, que a gente vai olhar para uma empresa com 50 anos de idade, ela naturalmente já errou tudo que tinha para errar e já passou no teste do tempo de sobrevivência. É diferente do empresário de 2, 3 anos que está ali ainda, às vezes batendo cabeça e sem muito dinheiro para contratar uma consultoria externa, para conseguir pagar salário de funcionários sêniores, para conseguir tomar um diretor de uma outra empresa concorrente que você sabe que é muito bom e que vai resolver o seu problema ali de forma interna. Né? Então, todo empresário ele é um investidor de renda variável. Por isso que quando ele vai para o mercado financeiro, ele deve olhar para a renda fixa. Porque ele já tem um grande montante do patrimônio dele em renda variável e imobilizado. Porque se ele quiser vender a empresa dele hoje, muito provavelmente ele não vende. Ele vai ter que oferecer para muita gente, quem sabe passar por um processo de M&A, que são fusões e aquisições, talvez até achar um hunter específico que vai buscar bons compradores. Dependendo da situação, dessa consultoria, ela vai inclusive olhar para a empresa e deixar ela mais vendável. Como quando você vende um carro, você tira um amassadinho, você pinta, você faz uma boa higienização para deixar aquilo bonitão. Né? Então, deixar a empresa bonitona, você precisa entender quais são os pontos, porque muitas vezes é que nem a casa que está meio bagunçada, né? Quem mora sabe onde estão as coisas, mas muitas vezes se chega uma visita já não vai conseguir encontrar. Poxa, onde é que eu pego uma toalha de rosto? Né? Então a mesma coisa vale para empresas, que tem que entrar dentro de um padrão bom para que você consiga vender aquilo muito mais caro. Então investimentos de renda variável, a gente tem a própria empresa do empresário. O imóvel é um investimento de renda variável, até porque naturalmente você não sabe quanto você vai ganhar e você não está emprestando dinheiro. Então você compra aquilo é um bem físico, depois você vai vender aquilo ou vai colocar para alugar, que seria o equivalente a um dividendo ou um provento, uma renda que aquilo ali está gerando. Você pode investir em ações, que seria o equivalente à empresa. Inclusive, para quem é empresário e não conhece muito sobre mercado financeiro, uma das possibilidades que os empresários que conseguem chegar com empresas muito grandes têm é justamente de você vender uma fatia da sua empresa para o mercado financeiro, para vários investidores, para todo mundo poder comprar. Esse é um movimento que a gente chama de IPO, que é o Initial Public Offering, que é quando você distribui essas ações. Você chega para o mercado e fala assim, olha, eu tenho um podcast. Esse podcast vale 100 milhões hoje porque a gente tem 25 milhões de inscritos no YouTube. Você tem ali um negócio gigantesco. A gente tem várias marcas que patrocinam, a gente tem uma loja de roupa que é atrelada. Então, a gente tem uma operação gigantesca. Isso aqui está avaliado em 100 milhões. A gente queria vender em torno de 30% disso para o mercado. Então, 30 milhões a gente vai distribuir.
Aí esse dinheiro naturalmente volta para o caixa da empresa, né? Você pode ter uma boa justificativa para colocar a tua empresa na bolsa. A gente agora, além de podcast, a gente quer trabalhar com outro setor específico. A gente quer começar a investir em eventos, em palestras, para conseguir expandir ainda mais o nosso meio de negócios que a gente está construindo. Então, nesse tipo de situação, você oferece isso para o mercado, um banco de investimentos pode falar assim, bom, achei interessante, vamos abrir isso aqui para o mercado e é a primeira oferta. E aí os investidores podem ter acesso e depois isso começa a ser negociado entre os investidores. Naturalmente, para você fazer isso, existe uma responsabilidade gigantesca, porque você passa a ter milhares e milhares de sócios. Então, você deve prestar contas o tempo todo para esses sócios. Você deve publicar fatos relevantes, os balanços devem ser extremamente claros. Então, todo empresário que faz isso, ele faz porque ele quer 30 milhões a mais para investir na operação e crescer mais o negócio. Um outro caminho seria ele emitir um título de dívida, que aí entra justamente na questão de renda fixa. Ele vai emitir uma debenture, um CRI, um CRA, ele vai pegar dinheiro emprestado no mercado. E para o empresário, às vezes, é muito legal pegar dinheiro emprestado no mercado. Porque se você já é um empresário que fatura 50 milhões por ano, a tua empresa já está no lucro real, que é uma modalidade que vai averiguar quanto de lucro realmente você está recebendo antes de tributar. E pegar dinheiro emprestado entra como uma despesa. Então você vai abater isso do teu lucro e vai pagar menos imposto. Então pegar dinheiro emprestado para empresas, às vezes é uma estratégia interessante para a empresa do lucro real. Você consegue fazer algumas jogadas de otimização fiscal. Naturalmente, se esse dinheiro que você está pegando emprestado tiver um bom destino dentro da estratégia de expansão do negócio, né? Eu acho que fica muito difícil para nós que somos empresários, acredito que para muita gente também que vai se identificar com isso, saber identificar qual seria o planejamento ideal. Por isso que é tão importante fazer uma mentoria, né? Nesse sentido, porque às vezes a gente sabe onde a gente quer chegar, mas a gente não sabe como fazer isso. Em que momento tá também, né? Eu acho que ter um mentor te orientando faz toda a diferença, né? E você faz esse trabalho hoje também, né? Exatamente. É pessoa física e empresa também? Exatamente. Hoje, todas as pessoas que não são clientes da assessoria e que buscam algum tipo de orientação, tanto na parte empresarial quanto na própria pessoa física, hoje eu tenho a mentoria, a gente consegue fazer um acompanhamento próximo, né, dependendo da demanda específica desse empresário ou dessa pessoa física. Então é importante, primeiro, um diagnóstico, para ver como que a gente consegue gerar valor e se consegue. Caso não consiga, vou direcionar para algum colega ou para alguma outra empresa que tem esse tipo de capacidade. E, mediante a isso, estabelecer questão de valores, de prazos e começar a trabalhar em conjunto. Legal. E para ter mais informações sobre esses serviços, pelo teu Instagram? Exatamente, pelo meu próprio Instagram pode entrar em contato. Fala pro pessoal aí qual é o seu arroba. É @RafaelMLara, né? Tem o meu site também, rafaellara.com.br. Então, algum jeito de encontrar, vocês conseguem. E eu sou bem acessível, eu gosto de gente. Então, hoje ainda tenho a oportunidade de conversar com muita gente e gosto, é uma coisa extremamente prazerosa. Maravilha.